Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem e prontos para aprender um pouco mais. Hoje, o nosso objetivo é falar um pouco sobre o sistema reprodutor feminino, as principais características associadas ao processo de reprodução. Como nos outros vídeos, nós não vamos dar ou citar detalhes relacionados à questão anatômica, né, por si só. Entretanto, e o mais importante é que a gente realmente entenda a função de cada um desses órgãos dentro desse processo que é poder gerar uma nova vida, ok? Então, o sistema reprodutor feminino, ele é um sistema em relação a número de órgãos mais simples, inclusive, do que o aparelho reprodutor masculino. Entretanto, a complexidade aqui é inerente a cada um desses órgãos, visto que, como a gente já comentou em outros vídeos, a função da mulher não é apenas produzir o seu gameta, permitir que ele seja liberado e se encontre com um gameta masculino a partir da relação sexual, né? É também, e bastante importante citar aqui, grande importância no processo de abrigar esse novo ser em formação, não é? Então, aqui a gente tem uma função que é desempenhada exclusivamente por esse sistema, que é o sistema reprodutor feminino. Ao contrário do sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino, ele é completamente interno, né? Então, ele não tem nenhum tipo de variação em relação à temperatura, sendo importante para o seu funcionamento, tá? Na verdade, todo funcionamento depende de uma temperatura mantida igual à temperatura do corpo, em torno de 36,5, mais ou menos isso. Ok? Bem, como a gente sabe, a grande função e a primeira função dentro do sistema reprodutor é a produção do gameta, tá? O que a gente precisa que vocês entendam? O gameta feminino, ele é conhecido como óvulo, ok? A célula haploide ou a célula sexual feminina é um óvulo. O óvulo, entretanto, não é liberado na espécie humana. Na espécie humana, você tem a liberação de uma célula que a gente chama de oócito secundário. Só para lembrarmos, né, o que seria ovócito secundário, um ovócito secundário é uma célula que ainda não terminou a meiose, tá? Ela seria essa célula aqui, ó. É uma célula N já, mas com seus cromossomos ainda duplicados, N vezes 2, tá? Então, seria essa célula aqui. Ela precisa terminar a segunda etapa do processo meiótico para que a gente tenha, então, a formação desse tipo celular, que seria o óvulo. Tá? Bem, quando é liberado num processo que erroneamente a gente chama então de ovulação, visto que o correto seria ocitação, né? Nós temos um nome que infelizmente não caiu nas graças, aí o pessoal acaba não usando, né? Nós temos a liberação de uma célula que é, por si só, a maior célula do corpo humano, tá? Nós temos um óvulo chegando a aproximadamente 100 microns, que é o limite de resolução do olho humano. Tá? E além disso, essa célula é uma célula completa, então é uma célula geralmente arredondada, tem um núcleo, tem o citoplasma com todas as organelas que a gente estuda lá na citologia, ok? E além disso, independente do seu volume, essa célula ainda sai recoberta por um outro conjunto de células que formam o que a gente chama de corona radiata, tá? Essas células, que são chamadas de células foliculares, são responsáveis pela produção da corona radiata. Vou colocar aqui para que a gente consiga entender isso, tá? Corona radiata. A corona radiata, então, seriam células que são acopladas ou estão associadas ao nosso gameta feminino, tá? E que elas são células protetoras, digamos assim, e que acabam ampliando ainda mais o volume desse gameta. Esse aumento do volume ele é bem interessante para que
o gameta feminino possa ser direcionado ao local da fecundação lá nas tubas. Então, ele é mais facilmente recolhido e os cílios tubares, né, das tubas uterinas, mexendo, transportam então esse gameta até o local aonde você vai ter a formação. Entre as células da corona radiata e a membrana do nosso gameta, existe uma região, como vocês conseguem observar aqui na própria foto, que a gente chama de zona pelúcida. A zona pelúcida é uma região acelular, ou seja, não tem nenhuma célula, e ela apresenta uma grande gama de proteínas que são associadas às próprias proteínas da membrana do gameta, né? Acabam se colocando nessa região. E dentre as famílias, existe as famílias chamadas ZPs, proteínas ZP, que são da zona pelúcida. Tem uma específica que é a ZP3, que é a proteína que vai estar associada ao reconhecimento do espermatozoide. Nós falávamos no último vídeo sobre o sistema reprodutor, que a fecundação, ela tem várias etapas, e uma delas, e ela é espécie específica, né? Ou seja, nós temos que ter um reconhecimento do espermatozoide humano para que ele possa ser realmente a célula a entrar no gameta feminino. Então, isso é feito por esse grupo de proteínas que são da família ZP, especificamente, principalmente a ZP3, que é aquela que vai ter uma proteína complementar lá na membrana do gameta masculino e que vai permitir, então, a fusão dessas membranas do espermatozoide e do óvulo para que a gente possa ter, posteriormente, digamos, a miscigenação ou a mistura, né, dos cromossomos que vêm com os espermatozoides e os cromossomos que eram do óvulo, ok? Então, nós lembremos que a passagem, né, ou o término da meiose é feito com a fecundação. Tá? Nesse momento onde ocorre a fusão das membranas, você tem um estímulo para aquele ovócito secundário terminar a sua meiose e virar um óvulo, tá bom, gente? A gente vai ver um pouquinho mais de detalhes no vídeo sobre gametogênese. Só trouxe aqui para vocês relembrarem um pouquinho. Bem, o gameta feminino ele é produzido no interior das gônadas femininas, que são os ovários. Os ovários, eles são órgãos que têm em torno de 2 centímetros mais ou menos de largura, em torno de 3, 4 de espessura, tá? Ou ao contrário, desculpa. E esses órgãos, eles são localizados no interior do corpo, são órgãos ovais, né? E ao final das chamadas tubas uterinas. Tá? Ao contrário das gônadas masculinas, as gônadas femininas, elas são órgãos compactos, tá? Então, não são compartimentalizados, nada disso. E quando a gente faz um corte, o que a gente visualiza são duas regiões muito claras de observar. Uma região central, que é uma região que a gente chama de medula do ovário, é uma região riquíssima em vasos sanguíneos, em vasos linfáticos, e também é o local de inervação, que é onde chegam os principais nervos aí desse órgão, tá? E uma região mais externa, que é conhecida como córtex ovariano, tá? Que é a região onde você tem os gametas femininos se desenvolvendo, tá? Onde a gente teria o tal do epitélio germinativo que a gente viu lá nos túbulos seminíferos, mas aqui nós vamos observar que num corte de ovário de uma menina após, né, a menarca, após a primeira menstruação, nós não temos todas as fases do processo meiótico, visto que grande parte dele ocorreu na vida intrauterina. Tá? Então, o que nós temos nessa região de córtex? Nós temos estruturas que são conhecidas como folículos. O que seria um folículo, gente? O folículo é uma associação entre
o gameta feminino na sua fase de desenvolvimento, tá? Com células ovarianas, tá? Essas células que recobrem o gameta, que são células foliculares porque formam o folículo, dão origem a essa estrutura. Qual é a função da produção de folículos, no caso, na gônada feminina? Visto que essa gônada ela é compacta, ela não tem em volta dela um músculo que poderia se contrair para expulsar o gameta, o folículo é a forma que a natureza, digamos, desenvolveu para liberar o gameta feminino da gônada que é o ovário, tá? Então não tem aqui tubos que levariam o gameta feminino até a tuba. A tuba é um tubo que vai receber o gameta quando ele for expulso. Como é que ele é expulso? Então, em volta, literalmente, desse gameta feminino, é feito uma estrutura que é muito parecida com a de um balão, tá? Então, num primeiro momento, nós temos apenas o gameta feminino e uma camadinha de células, uma camada de células realmente, tá? Em volta dele. E todos os meses, essas células que estavam em volta aumentam em quantidade, certo? Mudam sua forma, aumentam em quantidade. E depois de ter várias camadas celulares, de células foliculares, várias mesmas, você vai ter morte celular em uma parte delas, formando essa estrutura ovoide e com um antro, com um buraco, digamos assim, riquíssimo em líquido, que a gente chama de líquido folicular, tá? Esse líquido tem nutrientes, tem uma série de enzimas, tá? Tem proteínas transportadoras dos hormônios sexuais que são produzidos por essas células foliculares, tá? Tanto que a gente comentou que o hormônio sexual, ele é produzido no mesmo local que o próprio gameta, né? Então, as células foliculares são as responsáveis pela produção dos hormônios femininos, o estrógeno num primeiro momento e a progesterona no segundo, tá? E aí, quando você tem essa estrutura em forma de balão, né? Ela vai crescer em volume devido à deposição desse líquido folicular, até chegar o momento que ela explode. Esse momento da ruptura folicular é o que a gente conhece como ovulação. E nesse caso, é liberado um ovócito, no caso humano, é liberado um ovócito que é um ovócito secundário. Tá? Então, a presença desses folículos, a cada mês, de 10 a 12 folículos iniciam o seu processo de desenvolvimento, sendo que o desenvolvimento final, ele dura em torno de 85 dias, mais ou menos, 85, 87 dias, tá? E todos os meses nós temos daqueles 10, 12 que iniciaram há 3 meses atrás, rompendo e liberando o seu conteúdo, tá? A presença dos folículos nos mais variados graus de desenvolvimento e também de folículos rotos, né? Que formam o que a gente chama de corpo lúteo ou corpo amarelo, tá? É comum, então, na região de córtex ovariano. Tá? E exatamente são esses folículos que são observados num ultrassom quando a mulher faz, né, esse ultrassom. E aqui eu queria chamar bastante atenção, porque a presença de folículos é, então, uma condição normal, tá? Num ovário, gente. No mínimo 10, 12, às vezes até um pouco mais, dependendo, porque são 10 a 12 a cada mês, né? Então, como eles demoram para romper, vejam que eu vou ter bastante folículos, tá? Principalmente num momento onde você tem um estímulo para maturação folicular, que a gente vai ver ciclo reprodutor, tem um momento específico. Infelizmente, né, nós temos a presença desses folículos algumas vezes identificada como não associado ao momento do ciclo nessa mulher, tá? E às vezes o excesso deles
pode ser uma das sintomatologias que dão origem ou determinam o que a gente chama de ovário policístico. Aqui o termo poliquístico é porque está em outra língua, tá? Policístico, a tal da SOP, síndrome dos ovários, né? Policísticos. Infelizmente, gente, eu gostaria que vocês primeiro entendessem que esse diagnóstico exclusivo por ultrassom, tá? Ele leva, às vezes, a erros, tá? Visto que alguns e muitos desses folículos ou desses cistos, que têm essa estrutura cística, né? São funcionais, que a gente chama, tá? O que é o ser um cisto funcional? Ele deve estar ali para que a mulher possa obviamente, ovular, ela tem que ter anteriormente esses cistos ovarianos, tá? Então, professora, o que tu queres dizer? Eu não quero dizer, eu estou afirmando, tá, que existem muitos erros nos diagnósticos de ovário policístico. Ou eles são feitos exclusivamente por diagnóstico de anamnese, ou seja, a paciente vai lá e relata, por exemplo, distúrbios menstruais, e não é feito nenhum tipo de outro exame. E aí a médica já diz que você tem ovário policístico, como sendo algo tipo comum, né? E algumas vezes são feitos ultrassons em momentos específicos de cistos funcionais e que são ditos como um ovário policístico, tá? Então, no ultrassom ele tem que estar acompanhado, tem que ter clareza da época que a gente tem de desenvolvimento. É exatamente igual. Na verdade, o que se espera em um ovário policístico são microcistos, né? Alguns maiores, mas a maioria são microcísticos. Contrário desse aqui, estão vendo, ó, que todos eles são meio grandes. Aqui eu tenho muitos desses pequenos e aqui alguns apenas maiores. Tá? As pessoas que têm ovário policístico, elas têm dificuldade de fazer crescimento folicular até o processo de ruptura. Por isso que a gente diz que é uma patologia que está associada à dificuldade de engravidar, tá? Mas pensem bem, e por favor, ouçam bem, né? Muita mulherada já caiu nessa, né? Ah, tem ovário policístico, vai ser difícil engravidar. Não é assim, tá, gente? Porque como não desenvolve até o final, não tem, às vezes, a quantidade de amadurecimento folicular determinada, essas mulheres com ovário policísticos tem vezes que ovulam e tem vezes que não ovulam. Mas basta uma ovulação para engravidar, entendem? Então, por favor, não pensem nisso, né? Eu tenho ovário policístico, então vou ter dificuldade. Geralmente, são essas as mulheres que engravidam antes mesmo daquelas que não têm nenhum tipo de problema, tá? Então, tem que sempre se cuidar assim. Tá? O ovário policístico, ele é um sintoma, tá? De uma síndrome maior, cuja principal, digamos, principal causa não é ovariana, e não é, inclusive, na grande maioria das vezes, associadas a alterações hormonais de hormônios sexuais, tá? A principal causa do ovário policístico é a resistência à insulina, tá? Então, é uma condição sistêmica provocada por hiperinsulinemia, ou seja, um problema lá no pâncreas, tá, gente? E aí, vejam, isso vocês vão estudar com certeza melhor. Nós temos dificuldades porque não se vai a fundo nos diagnósticos, tá? Tem autores que falam que 85 ou 87% dos diagnósticos de SOP são errôneos, tá? E vejam que muitas vezes eles são tratados como com um anticoncepcional, né? Que é local, ou seja, de atuação local, no próprio ovário, né? E quando o problema não é ovariano. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: tratem a causa, não tratem o sintoma, tá, mulherada? Às vezes é necessário o uso de anticoncepcional? Sim, às vezes é necessário sim, mas na grande maioria das vezes não,
tá? Uma boa dieta, um trabalho específico para diminuir essa hiperinsulinemia, né? Ou diminuir o grau de resistência insulínica no corpo. Isso seriam, digamos, tratamentos para os ovários policísticos, tá? Visto que se você toma anticoncepcional, você diminui às vezes a produção desses cistos, tá? Mas você nunca mais vai parar de tomar anticoncepcional para ovário policístico na vida. Porque você não está tratando a causa, você está tratando um sintoma. Enquanto você não eliminar a causa, o sintoma vai continuar a partir do momento que você parar a tomar a medicação. Aí fica as pessoas aí, as meninas, dizem, eu tomo anticoncepcional porque eu tenho ovário policístico. Vai tomar a vida inteira, tá? De forma, inclusive, desnecessária. Então, procurem, eu sempre sugiro, bons profissionais, né? E que aqueles que não são tapados em relação ao uso de anticoncepcional, né? Que entendem que muitas das patologias associadas ao sistema reprodutor feminino não necessitam de uso de pílula, tá? Ou de hormônios, certo, povo? Bem, aqui nessas próximas fotos nós temos, de novo, cenas daquele vídeo que eu falei lá do Journal of Life, né? E especificamente aqui as regiões onde você tem alguma coisa associada ao aparelho reprodutor feminino, tá? Quando nós temos esse folículo que a gente chama de folículo maduro, que ele é volumoso a tal ponto de ele aparecer na superfície ovariana, tá? Para vocês terem uma ideia, um folículo ovariano maduro, ele tem aproximadamente 20 milímetros de diâmetro, ou seja, em torno de 2 centímetros, tá? Se você prestou atenção na minha fala anteriormente, eu disse que a largura de um ovário geralmente é em torno de 2 centímetros. Então, notem por que a gente tem essa observação externa desse folículo pré-ruptura, né? Desse folículo maduro. Quando isso a gente consegue visualizar, isso é chamado de estigma ovariano. Estigma ovariano. A tuba uterina, estão vendo que ela está aqui. A tuba uterina é um outro órgão, como o próprio nome sugere, é um ducto, é um tubo, tá? Que inicia lá no útero e termina sobre os ovários. Os ovários são laterais ao útero e as tubas uterinas se dobram sobre o ovário, tá? Antigamente eu sempre ficava imaginando como né, já que eu tenho córtex em todo o ovário, como é que a tuba conseguiria coletar gametas saindo de outras regiões, se não a parte superior do ovário, né? E as tubas, elas na parte final delas, elas são como se fossem dedos de luva, são chamadas fímbrias, tá? E as fímbrias, na verdade, elas varrem a superfície ovariana o tempo inteiro, tá, gente? E quando elas encontram uma região de estigma, elas permanecem ali, não importa onde seja. Se for mais na parte de baixo do ovário, elas vão permanecer aqui, ou lateral, ou superior, o ovário não rota, né? O que modifica é a tuba uterina, que é muscular, e na sua região externa fica varrendo a superfície até encontrar essa região de estigma. Quando ele encontra uma região de estigma, tá, ela permanece por ali, porque a partir do momento que ocorre ruptura, então esse gameta vai ser liberado diretamente no interior da tuba, tá? Quando rompe com pressão, tá? Aqui é um pouquinho do vídeo, certo? Claro que não é tão lento assim. E nesse show de folículo aí, de líquido, tá? A gente tem internamente o gameta feminino, tá aqui ele, tá? Notem que tá aqui a célula, ele é rodeado, então, pelas células chamadas da corona radiata, que são células muito pequititinhas, né? São células microscópicas, ao contrário do gameta feminino. E essa estrutura toda vai, então, ser recolhida pela tuba uterina, tá? E quando chega lá na tuba uterina, essa estrutura que tem até 15 a 18 centímetros de comprimento. O gameta feminino, então, entra ali por essa região mais alargada, que a gente chama de infundíbulo, e ele vai
ser literalmente levado, visto que ele não tem nenhuma estrutura de locomoção, tá? Ele não tem uma cauda, não tem nada disso. Ele é transportado para essa região da tuba, que é uma região onde a tuba se dobra sobre o ovário, que é conhecido como ampola tubária. Essa região também é chamada de terço distal da tuba. E é nessa parte aqui da ampola tubária é que normalmente ocorre o encontro entre os espermatozoides, né, esperamos já capacitados, com o gameta feminino. Lembrar que aqui na tuba uterina, além dessas células ciliadas que então transportam o gameta feminino até ali e que também ajudam os espermatozoides a passar pela capacitação espermática, nós temos uma série de outras células secretoras de muco, que é um muco que permite então também essa passagem e que também vai nutrir, vai proteger o gameta feminino. Tá, gente? Bem, na ampola vai ocorrer a possibilidade de ocorrência da fecundação, né? E se ocorrer fecundação, né, depois, agora, não mais gametas, né? Não é mais espermatozoide, não é o óvulo, o embrião vai ser levado até o útero, tá? E aí ele passa por essa região mais estreita da tuba, que é essa região de comunicação com o útero, que a gente chama de istmo tubário, tá? Então, aqui é uma visualização da parte interna da tuba e os movimentos que são feitos a partir, olhando-se de dentro da tuba, tá? Então, esse é o movimento tipo peristáltico, tá? É um movimento que é responsável por levar o gameta feminino. E aqui um detalhe em relação aos cílios da tuba, né? Então, esses cílios, eles estão batendo o tempo inteiro e é graças a ele que o gameta feminino, então, vai ser levado, tá? Então, aqui, gente, é uma foto do nosso gameta, na verdade, visualizando aqui os espermatozoides, que são cada um desses pontinhos, tá? O tamanho aqui é para comparar o tamanho dos espermatozoides com o tamanho do gameta feminino, né? E vejam essa nuvem aqui, seria uma nuvem que é das corona radiata. Então, povo, presta atenção no seguinte, quando o espermatozoide chega, ele já capacitou, vamos pensar assim, ele encontra um ovócito secundário. E o último obstáculo do espermatozoide, o primeiro foi lá na uretra masculina, depois na acidez da uretra masculina, a acidez da vagina, a passagem pelo muco no colo uterino, né? A passagem pelo útero, a escolha das tubas, né? O próprio processo agora vai ser, a última etapa vai ser passar por essas células da corona radiata, tá? E lembrem que eu comentei num vídeo anterior que nós não precisamos apenas de um espermatozoide para fecundar, né? E aqui mostra o porquê. Daqueles 200 a 600 milhões que são liberados, chegam na tuba em torno de 200. E todos eles são importantes, gente, porque os primeiros espermatozoides não foram os que ganharam a luta. Os primeiros espermatozoides, eles são como se fossem kamikazes. Por quê? Esse espermatozoide recém-capacitado, né, que tem uma membrana, digamos, menos protegida, tá? Ele tem que passar por essa montoeira de células. Essas células são justapostas, grudadinhas uma na outra. E o espermatozoide tem que passar com a cabeça empurrando para que ele consiga passar. A maioria dos espermatozoides, eles acabam rompendo, então, a sua cabeça e liberando o conteúdo do acrossomo nessa região, nesse momento. Então, isso acaba favorecendo e produzindo como se fosse literalmente um queijo suíço, né? Então, os primeiros espermatozoides rompem, não porque eles querem, mas rompem, acabam morrendo
e os outros que vêm atrás utilizam o trabalho feito pelos primeiros, né? Então, nós somos oportunistas desde o princípio, né? Vejam só. Tá? Mas eu não gosto de pensar muito assim, eu brinco, mas eu gosto de pensar que o processo em si, ele é um processo cooperativo, né? E que a gente deveria, sim, sempre fazer essa cooperação para conseguir o mais. Então, os primeiros não são os que fecundam, tá? Provavelmente, não sei se são os últimos, mas com certeza os primeiros não são. São aqueles que acham um local já preparado pelos primeiros. Tá? Então, pode ser os terceiros, quartos, quintos, não importa também a nossa ordem. O que importa é que a gente chega primeiro nessa região que a gente chama de zona pelúcida, encontra aquelas famílias, aquelas proteínas da família ZP e vai buscar a ZP3 especificamente, tá? Para que então possa fundir a sua membrana com o gameta feminino e ocorrer então a possibilidade de fusão dos dois núcleos, né, para a produção de uma nova vida, tá, gente? Então, essa é a último e grande desafio dos espermatozoides para a construção da vida, tá? E não esqueçam que mesmo depois de passar tudo isso, esse ser, né, esse embrião recém-formado, não necessariamente vai gerar uma nova vida, né? 75% das vezes, infelizmente, não. Tá? Então, aqui a gente tem uma visão, né, do que eu estava falando até agora, a região de ovários, tá? Das tubas uterinas e o útero. E como eu falei da vasectomia, né, que seria o método de anticoncepção definitiva no homem, eu também vou falar da laqueadura, que é o método onde você também tem a secção das tubas, especificamente, que são cauterizadas e antigamente elas eram amarradas, mas agora são em geral cauterizadas, tá? Para que você impeça a chegada dos espermatozoides. Essa aqui é a região normalmente onde acontece isso, mais próximo ao istmo tubário, tá? E aí, obviamente, os espermatozoides chegam até aqui e não conseguem passar adiante. O gameta acaba sendo liberado, mas nunca vai encontrar o masculino, visto que está seccionado aquele tubo, e por isso a gente chama de definitivo, tá? Dá para fazer reversão de laqueadura? Dá para fazer reversão, tá, gente? Só que a possibilidade aí não envolve inibição, não tem inibição do ovário, não. Ele vai liberando todo mês, independente da laqueadura. Mas, às vezes, você pode ter problemas, porque como a tuba é muito muscular, de retorno dessa mobilidade correta, tá? Então, isso pode gerar alguns problemas, inclusive gravidez tubária. Isso acontece sempre? Não. Eu tô falando de possibilidades, tá, gente? Tá? Quanto mais tempo faz, também probabilidade de ter uma diminuição aí é interessante. E eu acho que eu não falei lá no vídeo sobre o sistema reprodutor masculino, mas agora eu comento. Existe uma legislação associada à laqueadura e também à vasectomia, tá? Bem, aqui tem algumas coisas que falam essa lei é de 96 e ela regula, né, nosso direito a ter planejamento familiar, tá? E dentro do planejamento familiar, então, tem a possibilidade dessas, digamos, anticoncepções definitivas. Existem algumas regras que, infelizmente, algumas vezes não são seguidas, né? Primeiro, a questão da idade, só pode fazer maior de 25 anos, tá? Ou tenha pelo menos 2 filhos vivos, tá? Então, é importante que isso tenha. Também tem outra coisa, tu tem que fazer um documento falando que você tem esse desejo, então você tem 60, esse processo tem que ser feito num prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e do ato cirúrgico, tá? Outra coisa importante que que eu acho que é bem interessante, quando você tá numa sociedade conjugal, ou seja, quando você tem um parceiro, né, que é um parceiro que é fixo, você precisa um consentimento expresso do teu parceiro, tá? Se você é homem, ou vai ser da parceira, ou
né? Ou do parceiro, e no caso da mulher da mesma forma, tá? Outra coisa importante que fala a lei, que às vezes a gente não visualiza muito, né? Que é vedada a esterilização cirúrgica em mulheres durante os períodos de parto ou aborto, exceto caso comprovada a necessidade por cesarianas sucessivas anteriores. Tem vezes que a mulher está no primeiro ou no segundo filho e já faz cesariana. Isso está errado, tá, gente? Então, mas, né, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde homens solteiros fazem cirurgia, né, independente de qualquer outra condição que poderia forçar eles a fazer, por exemplo, né? Então, isso é só para que vocês entendam e espero, se um dia forem fazer, que sigam as regras de forma correta, porque obviamente elas estão aqui por um motivo, né? O não fazer durante o parto, principalmente, né? É exatamente pelo fato de você poder fazer logo depois do parto, morte daquele bebê, e isso pode levar em algumas mulheres a necessidade, né? Nem querer, não. Às vezes, algumas não querem mais nunca mais ter filho, outras têm uma necessidade inerente de ter outra criança. E aí, se fazem ou o homem fez a vasectomia ou a mulher fez a laqueadura, você prejudica todo esse processo, né? Então, coisas aí que vocês com certeza vão estudar melhor em bioética e mesmo na AGO quando tiverem, certo? Então, continuando aqui. Depois, né, nós falamos do ovário, que são as gônadas femininas, que produzem e liberam um gameta e que produzem também os hormônios sexuais, estrógeno e progesterona, tá? As tubas uterinas. E agora vamos falar dele, o lindo, maravilhoso útero. O útero, ele tem vários papéis, né? Alguns associados ao sistema reprodutor, ao aparelho, aos espermatozoides, né? Ele serve de guia, de local de acesso às tubas uterinas, mas a grande função uterina realmente é abrigar um novo ser em formação, né? É dele essa função, tá? E aí a pergunta é, o que tem o útero de diferente? O útero, ele, numa nulípara, que é uma mulher que nunca teve filhos ainda, ele tem em torno de 4, 5 centímetros, né? E ele tem um formato periforme, que a gente chama, ele tem uma forma de uma pera invertida, como a gente consegue visualizar aqui, uma região mais abaulada e uma região mais funilada, tá? Ele se comunica com outro órgão do nosso aparelho reprodutor, que é a vagina, que é o órgão copulador feminino, que recebe o pênis, né? Depois falamos sobre ela. E o útero, especificamente, ele acaba, então, tendo essa função primária de abrigar o novo ser em gestação. O que ele tem de diferente? Não é o tamanho, não é a forma, né? Ele é formado, a gente consegue anatomicamente observar regiões na parte interna, que seria região de fundo uterino, corpo uterino e istmo uterino, colo uterino, que é a região de contato com a vagina, tá? O istmo é essa região mais estreita, o corpo é essa região mais abaulada e o fundo a região final. Ele tem 3 camadas, uma camada interna chamada de endométrio, uma camada maior e firme que é de musculatura, que é o miométrio, tá? E uma camada de proteção externa que a gente chama de perimétrio, tá? O que é importante que a gente entenda? O útero, ele cresce junto com o bebê. Essa é a primeira coisa, tá? Ele tem a capacidade, graças à presença do miométrio, quando vocês forem lá no anatômico, ou se algum tiver a possibilidade disso, vocês pegarem o útero, vocês vão ver que ele tem uma consistência meio bem muscular, bastante muscular. Ele parece aquelas bolinhas, sabe, de brincar de taco, aquelas escuras, assim, tu toca de tão maciço que ele é, de musculatura mesmo, tá? E quando no final de uma gestação, o útero, ele tem dos 4, 5 centímetros, ele chega a mais de 30 centímetros, né? Ele empurra o diafragma da mulher lá para cima, tanto que algumas têm dificuldade até de respirar, né? E ele fica tão fino quanto uma folha de papel.
tá? E mesmo tendo essa, digamos, organização, ele amplia o volume interno dele, chega a aumentar mais de 1000 vezes, tá, gente? Mesmo com essa finura, esse músculo é capaz de ter força suficiente para liberar ou para expulsar o bebê, tá? Mesmo na situação, por exemplo, de coma materno. Mulher não precisa fazer força, mulher para ganhar o bebê, ela faz força para auxiliar o processo de expulsão. Mas se ela não fizer, vai acontecer do mesmo jeito, tá? E mais ainda, vejam, que depois de ele crescer absurdamente, quase 6 vezes o tamanho dele, aumentar o volume às vezes até 1000 vezes, ele, algumas horas depois, ele já chega mais ou menos à altura do umbigo, em torno de 2 horas depois do trabalho de parto, né? E isso faz parte ainda, na verdade, do trabalho de parto. E em alguns meses, esse útero retorna à sua posição original, de 4, 5 centímetros. Depois de uma gestação, esse crescimento que o útero sofre, ele é estatisticamente insignificante. Tá? Então, notem qual é nem a melhor borracha do mundo ficar 9 meses, 10 meses na sua capacidade máxima de expansão, vai retornar exatamente à mesma posição. O útero faz isso, tá? Mas a condição do crescimento uterino está relacionada a uma questão importante, que é o crescimento do bebê. E como é que o bebê cresce? O bebê cresce porque no interior do útero existe uma camada que a gente chama de endométrio. Então, o endométrio é o grande responsável por permitir ou repassar ao embrião e depois ao feto os nutrientes suficientes para que ele cresça. E crescendo, o útero tem que acompanhar. Ao contrário do endométrio, né, que seria essa camada para nutrir, porque ele tem muito vaso sanguíneo, muito, é um colchão de sangue, literalmente, tá? Isso pode ser observado, por exemplo, em tubo uterino, em qualquer outro lugar. Sangue tem em qualquer lugar, né? O problema é a capacidade de expansão. Então, às vezes a gente tem gravidezes tubárias, por quê? Porque inicia a nidação, inicia o crescimento, só que a tuba não vai adiante essa gravidez, porque simplesmente a tuba romperia e poderia, inclusive, levar à morte dessa mulher, né? Então, a tuba não é um local para isso, como também não é um local, um ovário, onde pode também ter gravidez tubária, tá? No próprio útero, existem regiões que não são interessantes de ter uma anidação, como é o caso da região de istmo e colo uterino, porque quando chega nesse momento e o útero começar a expandir, você tem a abertura desse canal que leva ou que seguraria esse bebê. Então, normalmente as nidações ocorrem nessa região de fundo ou de corpo uterino. Gravidezes estimais e cervicais são consideradas ectópicas ou fora do local e que são passíveis, em geral, de abortos. Tá? Então, o endométrio, gente, como eu falei, ele é uma camadinha que tem aproximadamente meio centímetro e ela é formado por muitos vasos sanguíneos. Esses vasos, eles têm uma característica de serem como molas, serem meio espiralados, a gente chama espiralizados, melhor dizendo. E também nós temos no endométrio, que a gente chama de endométrio basal, muitas glândulas. Essas glândulas são as produtoras do muco, que varia de acordo com o ciclo, né? Um muco mais associado à condição de receber o espermatozoide, um muco mais hostil. Depois que ocorre a ovulação, ele se torna mais grudento, as proteínas modificam, tá? São produzidas por essas glândulas aqui. Todos os meses, quando o nosso ovário está produzindo aquele folículo para romper, tá? Ele também está produzindo o o hormônio que a gente chama de estrógeno. O estrógeno, ele prepara o endométrio, ele faz o endométrio crescer. Quando o endométrio cresce, ele cresce o dobro, geralmente, do tamanho original dele. Então, ao final, um endométrio funcional, ele tem em torno de 1 centímetro, 1,1 centímetro, 1,2, mais ou menos, tá? E vejam que durante o crescimento, aquela
aqueles vasos espiralizados, eles vão ficando linearizados e formam uma rede intrincada de vasos sanguíneos. Tá? As tubas, as glândulas também produtoras de muco aumentam em quantidade de secreção, tá? E então a gente tem desenvolvido, né, junto aqui e sob efeito do estrógeno, esse endométrio que pode receber o bebê. E essa é a grande questão, né? Esse recebimento, o bebê, o embrião, ele entra literalmente no endométrio, ele fica aqui dentro. Ele não é uma ligação superficial, é uma ligação total com o endométrio, tá? Então, é muito comum nas nidações, né? O bebê procurar aqui porque tem muito sangue e quando ele tá completamente dentro, ele tá protegido, tá? Por isso, durante a nidação, é muito comum a mulher ter pequenos sangramentos, que são chamados de sangramentos de implantação ou sangramentos de nidação, porque muitos desses vasos são rompidos durante a entrada do bebê. Tá? Então, o embrião, ele produz uma série de enzimas que vão corroer o endométrio, tá? E que vão permitir, então, que um bebê se abrigue no interior dele, tá? E esse é o grande motivo, né, que a gente entende que quando não há a fecundação e quando não há anidação, esse endométrio que foi criado, esse endométrio funcional, ele vai ser eliminado através do que a gente conhece como menstruação. Tá? Então, a menstruação é a eliminação de toda essa camada aqui, que seria do endométrio, que a gente chama de endométrio funcional, tá? E aonde estaria o bebê? Então, notem que se o bebê tá aqui, vamos imaginar assim, tá? Se o bebê tá aqui, se houver uma descamação endometrial, o bebê vai ser liberado junto. Por isso que mulheres grávidas, gente, não menstruam, tá? Ah, mas eu conheci uma mulher que menstruou durante um tempo. Gente, não é uma menstruação, pode ter sangramentos, tá? Nenhum tipo de sangramento durante a gravidez é considerado normal e deve ser rapidamente investigado. Mas podem ocorrer, digamos assim, tá? Podem ocorrer devido, como eu já falei, por exemplo, ao momento de implantação, a uma reorganização. O útero, ele sofre muito alterações de forma, inclusive, tá? O útero, normalmente, ele durante o início da gestação, né, como está demonstrado aqui, ó, ele fica levemente inclinado sobre a bexiga, a gente chama de anteroversão, tá? Durante a gestação ele se torna literalmente reto, tá? E esse processo de mudança, ele pode também causar alguns sangramentos, tá? E outras condições que são associadas a quedas hormonais ou alterações hormonais durante a gestação também podem levar a pequenas rupturas de vasos sanguíneos, mas não é uma menstruação, ok, gente? Porque se menstruar, a menstruação é a eliminação completa do endométrio. E se eu liberar completamente o endométrio, aí a gente tem um aborto, tá, gente? Então, basicamente, eu preciso que vocês entendam, tá? Que essas são as grandes funções. Tá? O útero, ele estabelece uma relação direta com a vagina, que é um órgão muscular, né? Que é um órgão copulador feminino, tá? Ela não é glandular, a vagina não tem glândula, tá? Aqui tá mostrando a vagina, ela tem mais ou menos em torno de 6, 7 centímetros. Por ser muscular, ela se adequa a tamanhos de pênis, a grossuras de pênis, tá? A lubrificação observada na vagina, que amplia durante a excitação, não é decorrente de glândulas vaginais, mas sim do muco que sai lá do útero, tá? Então, quanto mais excitada, mais lubrificada, exatamente para facilitar esse processo que a gente chama de cópula, tá? Outra questão importante é que no final da vagina, né, essa vagina, ela é protegida por uma membrana, nas mulheres que nunca tiveram relações sexuais, que é o que a gente chama de ímen.
Ímen esse que é rompido em geral durante a primeira relação sexual, mas não necessariamente. A membrana ou o ímen, ele é uma membrana avascular sem vasos sanguíneos que pode ser rompidas em qualquer situação de batida mais forte dessa região genital da mulher com alguma coisa qualquer, tá? Existem algumas mulheres que têm ímens que apresentam variações, entre eles a variação mais comum é o que eles chamam de ímen complacente. O ímen complacente é um ímen elástico que não rompe rapidamente e que dificilmente, inclusive algumas vezes precisa de uma pequena excisão, né, do médico para que ele se rompa. Tá? Ele acompanha o pênis durante a relação sexual e muitas vezes o homem ele tem uma sensação de que tem alguma coisa forçando contra a penetração, tá? Que pode ser o ímen, que é o ímen complacente. Como saber disso? Só indo numa ginecologista que ela vai fazer uma análise do ímen aí. E se for um grau de complacência, ela vai simplesmente dá uma ruptura e não tem problema maior, tá? Bem, existem, entretanto, também alguns ímens septados ou imperfurados que precisam dessa mesma situação de procurar um ginecologista para que ele seja, então, liberado ou rompido para não ter problema em relação às relações sexuais, tá? Essa abertura da vagina também, ela modifica depois das relações sexuais, tá, gente? Então, numa mulher que nunca teve relação sexual, vejam que ela tem um tamanho depois de ter relações sexuais e depois de ter filho. Por que eu tô falando disso, tá, gente? É uma coisa que me incomoda bastante, tá? E eu preciso que vocês entendam que essa abertura da vagina, ela é uma dobra de pele, não é a vagina. Não é a vagina inteira, músculo, que fica aumentado depois de uma mulher ter filho. Porque a gente ainda tem essa cabeça, né, de algumas pessoas que acreditam que, eu não quero ter parto normal porque eu vou ficar largada, tá? Gente, não, é uma grande besteira. A dobra de pele externa é uma coisa, né? Inclusive, a dobra da abertura da vagina também tem outras dobras de proteção, como os lábios internos e os lábios externos, né? Ou os pequenos e os grandes lábios, como vocês queiram, que formam essa genitália externa feminina, que a gente conhece como vulva. É uma dobra. Eu sempre falo, boca, por exemplo, tamanho de boca e de lábio, todo mundo tem diferente. Mas o esôfago tem basicamente a mesma condição, principalmente atualmente nas mulheres onde a gente tem, né, um parto, 2, com normalmente um período entre eles, né, isso não tem variação nenhuma na vagina. Antigamente, que tinha mulheres aí que tinham 10, 15 filhos, uns seguidos do outro, né? Toda a condição, o próprio útero também sofria muito mais, né? Mas atualmente não, tá, gente? Então, condição visível, né? A presença ou não do ímen e o tamanho dessa abertura para saber se houve ou não intercurso, coito, relação sexual, como vocês queiram, tá? Então, essa abertura da vagina é uma abertura que está dentro do que a gente chama de vulva, que seria a nossa região externa, tá? Ela é protegida, então, por 2 outras dobras de pele, que seriam os grandes e pequenos lábios. Esses nomes estão sendo modificados para lábios internos e lábios externos, tá? Os lábios externos, que seriam os grandes lábios, eles se fundem nessa região mais anterior, dando origem ao monte pubiano, onde a gente tem os pelos, geralmente, né? Tá? E os lábios internos, nessa região mais anterior, se fundem e dão origem ao clitóris, tá? O clitóris é um órgão, digamos assim, que está associado ou relaciona-se e tem a mesma função da cabeça peniana. Nessa região, a gente tem, inclusive, tecidos que modificam o seu volume durante a excitação, que é um tecido esponjoso, tá? E aqui, como na cabeça peniana, a gente tem uma grande concentração de células sensitivas de prazer, tá? A genitália externa no homem e na mulher, ela é muito semelhante até lá pela 8ª
semana de gestação. A gente diz que os bebês, embora o sexo seja determinado, né, não esqueçam, durante a fecundação, eles têm uma genitália ambígua até lá a 8ª, 9ª semana, que é muito semelhante à genitália feminina, né? No caso dos meninos, depois dessa 8ª semana, você vai começar a ter diferenciação como, tá? Essas dobras de pele maior aqui, que seriam os nossos grandes lábios, eles crescem e se fundem e dão origem ao saco escrotal, tá? E essas dobras de menores, elas também se fundem, tá? E dão origem ao corpo do pênis. Então, vejam que por isso que lá no pênis, aqui nós temos duas aberturas, abertura vaginal e isso é uma outra abertura, que é a abertura da uretra, que é da onde vem a nossa urina, né? Então, lá da bexiga. Então, no homem, esses dois, isso aqui se fecha e nós temos que ter um canal único de saída depois dessas duas coisas, da urina e, no caso do homem, do sistema reprodutor. E nós temos duas aberturas, tá? E aqui, isso aqui, o clitóris lá no homem desenvolve mais da origem à cabeça peniana, que é basicamente só tecido esponjoso para ficar bem duro, para permitir o coito, tá? Bem endurecido. E aqui é a nossa região, digamos, de prazer. Não existem células sensitivas de prazer na vagina, tá? O prazer, ele é algo que, obviamente, exacerba a condição fisiológica, anatômica, tá? Não esqueçam que o prazer está às vezes, muito mais aqui, né? Do que em qualquer outro local. Mas, fisiologicamente, o local definido como prazeroso na mulher, tá? Seriam os lábios, especificamente, e principalmente essa região que é o clitóris, tá? Então, pessoal, sobre o sistema reprodutor feminino é isso. Então, se a gente juntar tudo, né? Se a gente saber e lembrar que todos os órgãos são funcionais, eles estão anatomicamente perfeitos, fisiologicamente perfeitos. Nós vamos ter a produção dos gametas, nós vamos ter a liberação desses gametas, eles vão se encontrar, tá? E aí a gente vai ter a fecundação para dar origem a esse célula única primária aqui, que é a célula ovo-zigoto, que iniciará o seu desenvolvimento e que vai dar origem àquele bebê cuticute. Tá? Então, nosso próximo vídeo vai ser em cima, né, de como vai ter a construção, como é que vai ser formado os dois gametas, tanto no aparelho reprodutor feminino quanto no aparelho reprodutor masculino. Para falar de gametogênese, a gente tem que ter clareza sobre os processos de mitose, mas principalmente o processo de meiose, tá? Que é essencial para que a gente consiga relembrar um pouco sobre a formação dos gametas. Então, eu peço que antes que vocês vejam, por favor, o próximo vídeo, vocês relembrem o conteúdo associado a ciclo celular. Eu tenho vídeos aqui no meu canal, dá uma procuradinha sobre ciclo celular, mitose e meiose, tá? E temos outros vídeos de outros professores que são maravilhosos, que também estão aqui como sugestão no canal, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Entendam a grande função, né, exercida pela mulher dentro desse processo reprodutivo, tá? E vamos caminhando, então, até chegar a esse momento para a gente entender o que acontece até a formação do nosso cuticute, tá? Um grande beijo e até a próxima!